Olá, nesta unidade de estudo, o professor Edivaldo Nilo irá continuar as explicações sobre as taxas. E você sabe qual é o conceito de taxa? Fique atento às explicações do professor para não errar nenhuma questão na prova do seu concurso. Boa aula! Vamos nessa. Continuando a unidade passada, vamos agora terminar os exercícios sobre taxa de poder de polícia. Veja esse exercício aqui, né, do nosso slide 14, do Ministério Público do Tribunal de Contas da Bahia. Veja, é vedada a incidência de taxa municipal em razão da renovação de licença para localização de estabelecimento empresarial. Este era o entendimento da súmula 157 do Superior Tribunal de Justiça. Como você viu, essa súmula foi revogada, o Supremo hoje entende que é legal. Então, não é vedada a incidência, é permitida, está de acordo com o ordenamento jurídico, está de acordo com o artigo 78 do CTN, é considerado exercício regulado do poder de polícia a simples existência do órgão administrativo. Por isso, este enunciado está incorreto, né? Por quê? Porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e o STJ também hoje tem esse entendimento, tanto que revogou a súmula 157, é que é permitida essa cobrança. Veja aí outra questão de concurso de procurador. É ilegítima a cobrança pelo município da taxa de fiscalização, localização e funcionamento de escritórios de advocacia em face do exercício do poder de polícia. É ao mesmo sentido, os escritórios de advocacia, né, podem sofrer a taxa, a incidência, né, a taxação em razão da taxa do poder de polícia de fiscalização, de funcionamento e localização de sociedade, no caso, é o mesmo entendimento. No caso, está incorreta porque é legítima. Essa taxa de fiscalização, localização e funcionamento é legítima. Há o exercício regular do poder de polícia. Por isso é incorreto este enunciado. Dito isso, pessoal, vamos agora trabalhar com as taxas de serviços, principalmente a questão de entender por que esse serviço pode ser cobrado em razão da prestação efetiva ou potencial. Porque esse serviço só pode ser cobrado a taxa se for específico e divisível. O que é considerado serviço público específico e divisível? O que é considerado prestação potencial do serviço público estatal que enseja a cobrança de taxa de serviço? É isso que vamos estudar a partir de agora e prestar atenção, muita atenção nos entendimentos jurisprudenciais sobre o tema. Então vamos lá. Primeiro ponto aí, né, nosso segundo tipo de taxa, espécie de taxa, taxa de serviço. É a questão da leitura atenta da gramaticalidade do artigo 79 do CTN, nos seus incisos 1 e 2, que definem o que significa prestação de serviço público efetiva ou potencial, específica e divisível. Veja aqui no primeiro ponto que aqui é um ou. A prestação do serviço público pode ser efetiva ou potencial. E aqui, né? Aqui não. Aqui tem que ser específico e divisível. Ou seja, ele tem que ser um serviço público específico e divisível. Aqui não. Aqui é separado. Ou o serviço é efetivo ou potencial. Pode ser cobrado da mesma forma. Mas aqui, para ser cobrada a taxa, ela tem que ser específica e divisível. Então, o primeiro ponto. O que significa serviço público efetivo? Significa exercício público efetivo o exercício usufruído pelo contribuinte. Ou seja, a pessoa usufrui, né, utiliza do serviço público. Então, esse serviço público é efetivo e esse serviço público enseja a cobrança da taxa de serviço, ou seja, é o serviço usufruído pelo contribuinte. Não há mistério nenhum nisso. E o que é o serviço? Prestação de serviço público potencial. E aí entra, de vez em quando, minhoca na cabeça do candidato. Mas, Nilo, você me falou que é um tributo vinculado a uma atividade estatal?
Então, como pode ser cobrado uma taxa de serviço por prestação potencial? Na verdade, pode ser cobrado sim, e o tributo continua sendo vinculado. Porque o serviço potencial é quando o Estado está exercendo este serviço. É obrigatória a prestação do Estado desse serviço público, mas o contribuinte não utiliza. Ou seja, ele não utiliza em razão de uma faculdade. Ou seja, o serviço é obrigatório à prestação, mas nem sempre o contribuinte vai utilizar. Então é isso que enseja também diversas decisões jurisprudenciais. Então veja, para que o serviço, a prestação seja considerada potencial, o primeiro ponto é que a utilização do serviço seja compulsória. Essa utilização é fundada em lei. Mas não necessariamente o contribuinte vai, na verdade, a utilização compulsória em razão de uma preservação de um direito fundamental, por exemplo, o direito de saúde. Por isso que a taxa de lixo domiciliar é de utilização compulsória. Mas você sempre utiliza desse serviço de coleta de lixo domiciliar pelo Estado? Nem sempre utiliza. Por que nem sempre utiliza? Porque nem sempre você vai ter lixo. Então entenda a questão. O serviço é prestado de forma potencial, porque a utilização é compulsória, porque o serviço está à disposição do contribuinte. O serviço está lá à disposição do contribuinte. Ele não vai utilizar em determinadas situações por razões de conveniência e oportunidade. Ok? Ou seja, em razão de circunstâncias, como já caiu em prova, circunstâncias da vida, já caiu assim em prova. Conveniência ou oportunidade, circunstância da vida. Mas a utilização é compulsória e essa compulsoriedade decorre de lei. O serviço está à disposição do contribuinte. Exemplo claro de serviço de prestação potencial é a taxa de coleta de lixo. O serviço prestado pelo município está à disposição do contribuinte, mas nem sempre ele vai utilizá-lo. Por quê? Porque nem sempre vai ter coleta de lixo domiciliar na sua casa, na sua residência, ok? No seu estabelecimento empresarial. Então, o serviço é efetivo quando usufruído pelo contribuinte. O serviço é denominado de potencial, de prestação potencial, quando a utilização é compulsória. Essa utilização compulsória decorre da lei. O serviço está, no caso, isto é, à disposição do contribuinte. Exemplo claro, cai em prova, taxa de coleta de lixo. O serviço público é específico e agora tem que ser específico e divisível. Quando é que o serviço público ele é específico? Né? E se entende que o serviço é específico? É quando eu consigo identificar o órgão administrativo que está prestando serviço. Então, a especificidade, segundo o artigo 79, inciso 2 do Código Tributário Nacional, decorre da identificação do órgão que presta o serviço, ou seja, a especificidade está ligada umbilicalmente relacionada ao órgão administrativo. Então, veja, é específico, segundo o nosso CTN, quando eu posso destacar em unidades autônomas de intervenção o órgão que, ou seja, em cada unidade eu vou verificar qual é a unidade do órgão administrativo que está prestando o serviço. Né, destacadas em unidades autônomas. Essa é a literalidade do artigo 79, inciso 2 do CTN. E quando é que ele é divisível? Então, especificidade está ligado ao órgão. Divisibilidade está ligado ao usuário do serviço, aquele que utiliza, o contribuinte. Isto é, o serviço é divisível quando eu consigo identificar para quem o Estado está prestando serviço, ou seja, eu consigo separar o serviço, verifico que há uma utilização separada do serviço pelo usuário, ou seja, está ligado ao para quem é prestado. Aqui é a especificidade, quem presta, o órgão administrativo. Eu consigo identificar, aqui na divisibilidade, eu consigo identificar o usuário do serviço, ou seja, eu consigo separar quem
é o usuário do serviço. Em razão disso, meu amigo, minha amiga, foi que existe a súmula 670 do STF, que declarou a inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública. Por quê? Porque esse serviço público não é específico e também não é divisível. O que é que acontece? Eu não consigo identificar, nesse caso, quem é o usuário do serviço. Veja, iluminação pública. Há uma iluminação pública na Asa Norte. Asa Norte, um bairro de Brasília. Mas, aquele que mora na Asa Sul, às vezes passa pela Asa Norte. Então, você verifica em determinadas localidades da Asa Norte, o morador da Asa Norte nunca passou. Então, você verifica que você não consegue identificar o usuário. O professor Conrad Rezende, um professor de Direito Tributário, advogado conceituado, é o pai, né, do Bernardinho, nosso técnico de vôlei. Ele uma vez deu uma entrevista e falou assim: na taxa de iluminação pública, falando sobre a especificidade e divisibilidade das taxas, na taxa de iluminação pública, eu só consigo identificar o cachorro. Por quê? Porque o cachorro faz xixi no mesmo poste, ou seja, ele sempre está se utilizando daquele poste. Ele quer sempre marcar território, ou seja, falou isso em tom de brincadeira. Porque eu não consigo identificar o ser humano que utiliza. Porque nem sempre vai ser o mesmo ser humano, nem sempre vai ser a pessoa que mora naquela localidade. Pode ser uma pessoa de outro município que venha e passe pela aquela praça. Então, veja, por isso que a súmula 670 do Supremo Tribunal Federal, a taxa de iluminação pública é inconstitucional. Por quê? Porque ela não é específica, porque ela não é divisível. Agora, preste atenção. Vejamos o entendimento do professor Roca Rasa. O entendimento do professor Roca Rasa cai demais em concurso público. Vamos ver o que é que ele fala sobre especificidade e divisibilidade? Veja que o professor Roca Rasa bem fala sobre especificidade e divisibilidade. Antes de falar sobre o professor Roca Rasa, volta aqui, por favor. Veja que existe uma classificação que o serviço específico e divisível, né? Essa especificidade é diferente de o serviço ser geral ou universal. O serviço ser geral ou universal, ele também é chamado de UTI, cá em prova, universo. Então veja que quando o serviço é geral ou universal, o serviço também chamado isso aí de útil universo, não pode ser cobrada a taxa. Por quê? Porque ele não é específico, ele é um serviço geral e universal. Agora, a taxa pode ser cobrada quando o serviço é chamado de uti singuli. Uti singuli porque é um serviço específico, eu consigo identificar, né, quem está prestando o serviço. Então veja o que o professor Roca Rasa fala. E cai muito em prova porque esse conceito foi já utilizado pelo Supremo Tribunal Federal e, na verdade, o professor Roca Rasa, ele relaciona os dois conceitos e transforma em um só, ao contrário do que diz o CTN. Ele diz lá: os serviços públicos se dividem em gerais e específicos. Os serviços gerais, também chamados de universais, são prestados uti universi, né, sinônimo. Isto é, indistintamente a todos os cidadãos. Eles alcançam a comunidade como um todo, beneficiando um número indeterminado de pessoas. É o caso, ele dá exemplo de serviços que são uti singuli e que não podem ser por taxa. É o caso de iluminação pública, é o caso de segurança pública, é o caso de serviço de diplomacia, é o caso de defesa externa do país. Estes não podem ser cobrados mediante taxa, porque são serviços universais. Daqui a pouco nós continuamos. Até breve. Um abraço.